Programa de consultoria para empreendimentos da saúde. Esse é um programa desenvolvido por mim, pela Moema da Arto Arquitetura, que tem o objetivo de conduzir de forma assertiva médicos, gestores da saúde, empreendedores da saúde, na reforma e na obra de hospitais e clínicas, ou qualquer empreendimento da saúde. Bom, meu nome é Fábio Cardoso, eu sou sócio da Moema na Arto Arquitetura. Vou contar um pouquinho para vocês desse programa que a gente montou e que a gente vem desenvolvendo junto com vários empreendedores, gestores e médicos. A gente tem como ponto principal visão, viabilidade e prioridade. São questões importantes que a gente vê. Muitas das obras que a gente fez nesses últimos 15 anos, a gente enxergava e conseguia entendia no final, ao longo do processo, que faltava visão. Onde é que quer chegar? Onde é que aquele empreendedor quer chegar com aquele projeto? Como é que vai viabilizar aquele projeto? Quais são as etapas daquele projeto? Falta ainda, muitas vezes, existe uma nuvem ainda. Como é que é o processo para você reformar e construir um hospital? Muitas vezes por gestores experientes. Prioridade, por onde começar? Então, esses são pontos importantes que a gente vem trabalhando junto com os hospitais e clínicas nesse programa. Aqui fala um pouquinho da Moema, falar de forma rápida. Já desenvolveu mais 300 projetos, ela já desenvolveu mais 300 projetos de hospitais e clínicas. Ela é responsável pela criação do setor de arquitetura, engenharia e infraestrutura de alguns hospitais no Brasil, coordenou ampliação de diversos hospitais, é coordenadora de um treinamento voltado para a arquitetura para a saúde, da PUC do Rio de Janeiro, está à frente do nosso treinamento online, onde a gente já treinou mais de 300 arquitetos para atuar nesse mercado. Bom, um pouquinho de mim, eu sou engenheiro de produção formado pela PUC, sócio da Moema nessa empreitada toda, tive com ela nessa ampliação dos principais hospitais, estou à frente da gestão do escritório de arquitetura, da construtora e da empresa de educação que formam a Arto hoje. Falar um pouquinho, essa é uma frase que a Moema usa bastante, né? Uma questão técnica pode ser extremamente humana. E esse é um ponto importante, né? Numa obra de um projeto hospitalar, numa obra de uma clínica, a gente tem muitas questões técnicas e complexas, mas como fazer dessa complexidade, dessa técnica, se tornar humana? E quando a gente fala de humanização hospitalar, como é que a gente une de forma verdadeira essas duas frentes? Alguns exemplos de alguns projetos que vocês podem acessar o site aqui, e eu sempre mando o link para acesso. A gente tem aqui vários conteúdos sobre a Arto, uma metodologia que a gente usa nos projetos, nossos projetos. Tem bastante coisa aqui, bastante informação que você pode acessar, mas voltando aqui alguns exemplos rápidos, onde a gente destaca o máximo aproveitamento de iluminação natural. Vamos lá, postos de enfermagem, que é um exemplo de um posto de enfermagem. Esse foi um CTI que a gente reformou em Minas Gerais. Utilização de armário modular. Aqui eu vou dando exemplos de projetos, mas colocando algumas questões, alguns conceitos importantes. Essa modularização dessa marcenaria, ela tem uma questão estratégica, porque isso minimiza custos para um hospital e a gente vai aperfeiçoando esse modelo ao longo do tempo. Um hospital aí que vai reformar seus 50, 100 leitos, a gente consegue adaptar essa marcenaria para qualquer espaço, para qualquer layout. E esse é um modelo que a gente veio desenvolvendo junto com a equipe médica, a equipe de enfermeiros. Qual o melhor lugar para o paciente colocar os armários? Qual a melhor forma de iluminação nesse módulo, quando o médico chega para lavar a mão e não precisa incomodar o paciente? Enfim, a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo e chegando num modelo bastante assertivo. A gente já desenvolveu também alguns painéis hospitalares que substituem aquelas réguas e a gente consegue entregar um design novamente e trabalhar a humanização de fato. Aqui um pouquinho do programa de consultoria desenvolvido para empreendimentos que buscam crescer de forma assertiva, minimizando erro e retrabalho. É o que a gente mais vê. A gente já chegou em muitos hospitais, clínicas,
onde a obra estava sendo feita de maneira totalmente equivocada, de uma maneira muitas vezes amadora, e natural que seja assim, por uma falta de conhecimento, mas é importante uma profissionalização, um entendimento de você se cercar de profissionais especializados na área da saúde. Como é que funciona, o nosso programa de consultoria? A gente tem uma etapa de setup, onde você vai preencher um formulário bastante detalhado para a gente ter um entendimento prévio de como funciona e qual o contexto do teu empreendimento. Esse é o primeiro passo. Feito isso, a gente tem um encontro online, onde a gente faz um levantamento detalhado desse empreendimento, já com as informações, vai ter uma conversa, uma reunião online, onde a gente vai levantar, fazer perguntas-chave estratégicas, para a gente começar a entender toda esse empreendimento, esse contexto que tá envolvido. Análise dos ambientes necessários, isso aqui é um ponto importante, né? Você vai construir um hospital, uma clínica, quais são os ambientes necessários? Vai fazer um hospital dia, uma clínica com um bloco cirúrgico, um hospital de transição, ou de retaguarda, como chamam em alguns lugares. Quais são os ambientes necessários? Né? Qual é a metragem quadrada exigida pela RDC, pela norma? Então a gente faz essa análise, é uma análise interna que a gente faz após a reunião que a gente fez junto com o empreendedor. A análise do local, entender o local, se a gente está falando de uma construção de um edifício novo, qual que é a taxa de ocupação, taxa de subsolo, altura máxima da edificação. A gente entende, de um lado, qual é o escopo, qual é o programa, o que o empreendedor quer construir, qual é a metragem mínima, e entende o local que ele quer construir, o terreno que ele quer construir, qual é a capacidade dele. E a gente vai casando as duas informações. A gente tem uma análise de custo estimado da obra, baseado nos projetos que a gente desenvolveu. Isso é uma estimativa baseada naquele programa, no tipo de empreendimento, na metragem quadrada. A gente estima um custo. Para o empreendedor já ter um cheiro, seja para captar financiamento, investimento, ou mesmo através de recursos próprios. A gente tem uma apresentação dessas análises e definição de estratégias da execução. Então a gente tem um segundo encontro online, onde a gente apresenta todo esse material que a gente analisou, os programas, todos os ambientes necessários, de acordo com a metragem quadrada. A gente apresenta também toda a análise do local e qual a estratégia, né? O que a gente sugere como passo a passo para a execução. Esse modelo tem um investimento de R$ 25.800, onde engloba os 2 encontros online, o levantamento detalhado das informações, análise dos ambientes, análise do local, análise do custo estimado da obra, a apresentação, uma entrega de um documento que é o passo a passo para essa execução baseado no que a gente levantou. Então tem um custo de R$ 25.800, pode ser dividido em 2 vezes, e a gente consegue entregar assim um programa que seja assertivo para você, para o empreendedor da saúde. A gente tem uma segunda alternativa, que é uma mentoria online, algo mais informal, onde a gente, em duas reuniões também, um pouquinho mais longas, mas nessa a gente não faz uma análise interna dos ambientes necessários, a gente não faz uma análise do local, porém, a gente ajuda a conduzir o empreendedor. Tem uma diferença, né? A gente conversa sobre quais são as etapas necessárias para a construção dessa clínica do hospital. Apresentação de um case, de projeto relacionado. Aqui, você está vendo a diferença, né? Da consultoria para a mentoria. Aqui a gente pega um projeto relacionado e apresenta os conceitos. Não necessariamente em cima daquele projeto do empreendedor, mas ele começa a identificar as etapas, as coisas começam a clarear. A mentoria online é muito importante e adequada para aquele empreendedor que ainda está buscando tirar aquela nuvem de desinformação, para começar a clarear e encontrar o caminho. A gente fala de conceitos importantes, humanização, manutenção, a importância da manutenção, você fazer um projeto de arquitetura, uma obra já prevendo na manutenção, estimativa de custos baseados na obra,
cuidados na contratação da arquitetura e do arquiteto e da construtora. Não necessariamente ele vai contratar a Arto para fazer o projeto, mas a gente dá todo o caminho e aponta os principais cuidados. Essa mentoria, você também tem acesso ao TAPS, que é o nosso treinamento em arquitetura para a saúde, um treinamento voltado para arquiteto, mas onde hoje muito médico e profissional da saúde vem se inscrevendo, porque para ter um entendimento do ambiente hospitalar, né? Nesse treinamento são 50 aulas práticas de análise de projetos, planta baixa, então você vai ter acesso, mesmo você como médico, empreendedor, vai entender, ver o funcionamento de um CTI, de um centro cirúrgico, de uma CME. A gente tem videotour, a Moema gravando dentro de hospitais, dentro de CTI, dentro da hotelaria de hospital, de uma unidade neonatal, ela gravando quais são os detalhes, como é que funciona aquele ambiente, quais foram os materiais utilizados. A gente tem aulas ao vivo, que muitos arquitetos e médicos também participam. Bom, e a gente tem outras questões voltadas, tem aula hospitais na Europa, uma viagem que a gente fez visitando quase 30, mais de 25 hospitais na Europa, e a gente tem aulas da Moema falando sobre esses hospitais, algo muito interessante, abre a cabeça para um novo pensamento. Deixa eu voltar aqui. Essa mentoria, com aquelas 2 reuniões de forma mais informal, mas mesmo assim conduzindo um empreendedor ali para entender quais são as etapas, a gente tem um custo de R$6.000, então são 2 reuniões mais o acesso a todo o treinamento, R$6.000, onde a gente consegue clarear e definir todas as etapas ali para o empreendedor ter sucesso ali no seu empreendimento. Mas, Fábio, nessa mentoria, você entrega para mim algum passo a passo, algum documento? Não, a gente não entrega uma análise. A gente não faz análise do local, a gente não faz análise dos ambientes que você... quero montar um hospital de transição. Na consultoria, eu te entrego todos os ambientes que você vai precisar ter. Um documento, que você vai... Todos os ambientes, aqueles ambientes que você vai precisar ter. Recepção, ambiente de apoio, enfim, tudo que a RDC pede com a metragem mínima. Então você tem ali uma estimativa, é claro que depende do projeto, quantos metros quadrados vão ser necessários. Né? Na consultoria a gente faz uma análise do local. E esse é o ponto. Né? Na mentoria a gente não tem essa análise objetiva para aquele teu projeto. Porém, a gente fala de todas as etapas. A gente fala de material de acabamento, conceitos chaves importantes para um projeto acontecer. E aí você já, tendo uma visibilidade, consegue planejar melhor e vai partir para a contratação de um arquiteto, onde a gente dá todo o suporte e orientação para essa contratação. E no projeto em si, com o arquiteto contratado, seja com a Arto ou com outro arquiteto da sua região, você vai dar início ao projeto que envolve as etapas da consultoria. Então, acho que principalmente para o empreendedor que está buscando ali entender qual o caminho, clarear melhor quais os passos que ele vai dar para construir um hospital, uma clínica, a mentoria ela é mais indicada. É o que a gente tem feito bastante com empreendedores e com médicos. Pessoal, a ideia era falar de forma geral sobre esse programa. Meu WhatsApp, provavelmente eu te mandei esse material através do WhatsApp ou e-mail, você tem o meu contato, a gente segue conversando. Um abraço.